Machado sempre conversa com o leitor, dialoga com o leitor, né, desde o seu primeiro romance, A Ressurreição, mas o que acontece aqui é que o leitor ele realmente assume um papel quase de protagonismo dentro da obra, na medida em que a obra se inicia, né, com esse prólogo ao leitor que já faz parte da ficção. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, é um livro absolutamente singular no panorama da história da literatura brasileira. A sua importância é não só histórica, como também estética. Essa importância está relacionada ao lugar que a obra ocupa, né, na série de livros produzidos pelo próprio Machado de Assis, né, os romances, e também no lugar que ele ocupa dentro da própria linha histórica do romance brasileiro. Em relação à obra de Machado, esse romance é o quinto que o Machado escreveu, e ele representa uma espécie de salto sobre si mesmo. No Machado de Assis, ele já havia publicado 4 romances antes das Memórias Póstumas de Brás Cubas, e nesse romance as questões da ficção elas se tornam muito mais complexas. Essa complexidade tem a ver, me parece, em primeiro lugar, com a construção do seu primeiro autor ficcional. Brás Cubas assina, né, o romance como seu autor. Né? O romance tem na sua abertura um prólogo ao leitor, né, que, diferente dos prólogos usuais, não é assinado pelo autor empírico, Machado de Assis, mas sim por Brás Cubas. E Machado de Assis faz questão de dizer, né, que os esclarecimentos a respeito de que romance é esse poderão ser dados pelo próprio autor ficcional. Ou seja, né, o leitor fica um pouco sem pai nem mãe diante do romance, uma vez que não é mais um autor que está garantindo o seu sentido, mas sim o autor ficcional. A posição do leitor também nesse romance ela é bastante atípica e bastante diferente da posição do leitor nos romances anteriores do Machado. O Machado sempre conversa com o leitor, dialoga com o leitor, né, desde o seu primeiro romance, A Ressurreição, publicado em 1872, mas o que acontece aqui é que o leitor ele realmente assume um papel quase de protagonismo dentro da obra, na medida em que a obra se inicia, né, como eu havia dito, com esse prólogo ao leitor que já faz parte da ficção. Né? Não é simplesmente um prólogo assinado pelo autor empírico, mas é um prólogo assinado pelo autor Brás Cubas. E o romance, reiteradamente, né, conversa com o leitor, dialogando com o leitor, insultando o leitor, chamando o leitor à responsabilidade da interpretação do texto. No panorama da literatura brasileira, de uma maneira geral, a grande novidade do Brás Cubas consiste no fato, quer dizer, de que ele se inscreve, né, ou ele é produzido e publicado, né, no momento em que o que está em voga na literatura mundial, né, na literatura, sobretudo a literatura cujos modelos vêm da França, é o romance realista e principalmente o romance naturalista. O romance Brás Cubas é publicado em 1880 pela primeira vez, na Revista Brasileira, ele sai aos pedaços, né, sai em capítulos, né, em blocos de capítulos, e ele é publicado em livro pela primeira vez em 1881. Esse é justamente o momento de afirmação do naturalismo, né, como, digamos, uma escola, uma corrente literária importantíssima, que tem como protagonista e que como tem uma espécie de chefe de escola, o Émile Zola. Em 1880, justamente o ano da publicação do Brás Cubas, ele publica um texto chamado O Romance Experimental e o Naturalismo no Teatro, em que defende a aplicação das leis da física, das leis da biologia, ao campo literário e ao campo do pensamento. O Machado de Assis publica o seu romance justamente nesse contexto e no momento em que os outros grandes prosadores em língua portuguesa, o Eça de Queiroz, né, escritor português, e o Aloísio de Azevedo, escritor brasileiro, estão publicando obras que seguem, de uma certa maneira, os preceitos da nova escola naturalista. O Eça de Queiroz, com o Primo Basílio, que havia saído em 1878, 2 anos apenas antes do Brás Cubas, e O Mulato, do Aloísio Azevedo, que sai publicado justamente em 1881, o ano da primeira publicação do Brás Cubas em livro.
Ou seja, o Machado de Assis ele escreve um romance dentro desse contexto, quer dizer, dentro desse curso que a literatura está tomando, também em língua portuguesa, de adesão, digamos assim, aos preceitos do Zola, tomando um caminho completamente diferente. Na medida em que a questão das determinações científicas, a questão da própria ciência, é ridicularizada ou levada ao absurdo pelo seu romance. Então, As Memórias Póstumas de Brás Cubas, todos conhecem, essa ousadia, né, começa com uma dedicatória ao verme, que primeiro roeu as frias carnes do cadáver do autor ficcional Brás Cubas. Ora, o que temos aí é uma espécie de adesão, né, uma espécie de diálogo à ideia, à valorização que o naturalismo faz, o realismo faz dos corpos, da fisiologia, né, dos corpos em decomposição, né, mas tratado não de uma maneira séria, como fizeram essa de Queiroz e como fez Luiz Azevedo, mas tratado de uma forma irreverente e jocosa. É como se o Machado de Assis, né, não é um escritor que não está dialogando, digamos assim, com as novidades com as novidades vigentes e com as modas, mas ele traz esses elementos da moda e das correntes vigentes e de uma certa maneira relativizando, digamos assim, o sentido da adesão às modas correntes. Quer dizer, é um escritor também que a novidade que ele traz está relacionada ao fato dele adotar, digamos assim, os preceitos e trazer esses preceitos, os procedimentos e alguns dispositivos vigentes para dentro da obra no sentido de relativizá-los e de criticá-los. Né? Então, Machado, a novidade, digamos assim, na série na série literária, quer dizer, tanto na série literária dos romances do Machado, como na série literária da literatura brasileira, tem a ver com esse modo, digamos assim, muito autônomo, muito independente com que o Machado produz a sua literatura, especialmente a partir do Brás Cubas. Agora, o Brás Cubas, se ele é uma grande novidade, quer dizer, se é um livro muito original, não só no quadro da literatura brasileira, mas do quadro da literatura mundial, quer dizer, a ideia de construir memórias de um autor, não de um autor defunto, né, não de um autor morto, um autor que escreveu em vida e que deixou as suas memórias para os pósteros lerem, né, mas de escrever as memórias a partir de um defunto, a criação de um defunto autor, quer dizer, é um morto escrevendo, né, e enviando os seus capítulos, né, enviando o seu livro para o mundo dos vivos, quer dizer, isso é uma novidade, isso é uma ousadia enorme, quer dizer, o que se faz aí, né, são memórias muito diferentes de quaisquer outros livros de memórias, na medida em que as memórias elas estão limitadas, digamos, à vida, ao período de vida, né, do memorialista, daquele que escreve as memórias. O Machado de Assis, ele vai até não próximo ao final, à morte, mas ele ultrapassa ficcionalmente o próprio momento da morte. Né? Então essa ousadia realmente é uma ousadia, uma autonomia, digamos, do Machado em relação às possibilidades da ficção naquele momento, que realmente são assombrosas, né? E que isso tem acontecido no panorama da literatura brasileira, quer dizer, no contexto da literatura brasileira do século XIX, também é algo bastante espantoso. A ousadia do Machado de Assis nas Memórias Póstumas de Brás Cubas foi registrada, né, pelos seus contemporâneos, pelos primeiros leitores do romance, que se perguntavam se aquilo era de fato um romance, quer dizer, que tipo de obra era aquela. Quer dizer, a dúvida, né, se instaurou, inclusive em relação ao gênero. Então, se as Memórias Póstumas foram lidas pelos contemporâneos, ainda no século XIX, como um livro filosofante, né, que trata de questões grandes da vida e da morte, de questões humanas de uma maneira geral, e o seu caráter, digamos, brasileiro foi muito pouco reconhecido, né? O Machado foi muito lido como um escritor um pouco estrangeirado, imitador de escritores estrangeiros, né? Das palavras de um inimigo seu, Silvio Romero, como um macaqueador de Sterne, quer dizer, um imitador de Lawrence Sterne, né, o escritor de língua inglesa.
né? Ao longo do século XX, houve mudanças significativas nos modos como a obra do Machado de Assis, de uma maneira geral, e as memórias póstumas em particular, foram lidas, né? Na medida em que se começou a perceber, ou se começou a haver um interesse, digamos assim, para especificar as relações entre a obra do Machado, entre as memórias póstumas e as questões sociais, as questões políticas e as questões culturais brasileiras. Então, à medida que avançou, né, o século XX, né, e em direção, digamos, ao nosso tempo, se começou a pensar, né, no Brás Cubas não como um morto que está falando, desinteressado, digamos assim, do mundo dos vivos, mas como um personagem, né, muito interessado, na verdade, no mundo dos vivos, e que expõe, de uma certa maneira, os modos, os comportamentos, né, e os maus comportamentos de um homem da elite brasileira do século XIX, né, marcado, quer dizer, uma sociedade, né, marcada pela escravidão, pela dominação, pela violência, né, que estariam expostos na narração, no modo, né, de construção desse romance. Ou seja, um romance também que tem sido lido, né, em mais de 130 anos de histórias de leituras de variadas formas, né, e que oscilam entre um romance, digamos assim, de interesse, que trata de questões de interesse universal, né, até questões muito ancoradas dentro de uma experiência histórico-social brasileira. Enfim, um romance, né, a complexidade dele se mostra também na variedade das leituras que concorrem e que se dão, inclusive, simultaneamente, por perspectivas muito diversas. Gostaria também de dizer que a biblioteca Minlin, ela tem alguns exemplares muito especiais dessa obra de Machado de Assis, né? Um exemplar, por exemplo, da primeira edição, publicada em 1881 pela Tipografia Nacional, uma raridade, né? Assim como exemplares da segunda edição em livro, publicada já na década de 90, né? E que fazem parte, quer dizer, a segunda edição em livro é considerada a terceira edição, uma vez que a primeira edição foi, ou teria sido, né, uma primeira edição da revista brasileira. E a primeira edição de 1881, ela está disponível online, quer dizer, o leitor curioso tem a possibilidade, né, de ver, né, essas obras, de folheá-las virtualmente, pelo acesso online.